Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar aí em História, no capítulo 2, Nossa Cultura, Nosso Patrimônio. E logo no início aí da nossa unidade, ele tem uma perguntinha, ele fala assim, ó, por que a preservação do patrimônio cultural e do patrimônio natural é um dever de todos? Por que ela é um dever de todos? Porque nós temos o direito aí de conhecer e desfrutar desses bens naturais. Só nós? Não. A nós, nossos filhos, nossos netos, né, as gerações futuras, ok? É importante preservar para que todos aí, nós e as gerações futuras, elas possam ter o direito aí de conhecer, de desfrutar aí desses patrimônios aí, ok? Aí vem lá, a preservação dos patrimônios brasileiros. A Unesco, ela considera, pessoal, alguns lugares do planeta, em alguns lugares do planeta, possuem um valor universal excepcional. O que quer dizer um valor universal excepcional? Que não tem valor, não tem dinheiro que pague, né? E o Brasil, ele tem atualmente 22 lugares aí nessa lista de patrimônios mundiais. O patrimônio nacional aí, o patrimônio cultural e natural brasileiro, ele é formado por outros bens, né? E ele é regido, ele é cuidado aí pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é chamado de IPAM, né? Então é esse instituto, esse IPAM, que ele cuida aí de toda essa parte do patrimônio cultural e patrimônio natural aí brasileiro, ok? O patrimônio brasileiro, ele é constituído por várias coisas, né? Ele é constituído aí por monumentos naturais, construções, sítios arqueológicos e históricos, mas entra também, pessoal, festas, músicas, tradições religiosas, culinária típica também entra, tudo isso aí faz parte de um patrimônio brasileiro. E algumas dessas tradições culturais que estão entre os patrimônios imateriais aí do Brasil, né, nós temos aí o frevo, por exemplo, que é uma manifestação cultural do estado do Pernambuco, e ele foi considerado aí um bem imaterial pelo esse mesmo instituto aí, o IFAM, em 2007. Então ele é um patrimônio aí, o frevo é um patrimônio aí do Brasil. Vocês conhecem algum patrimônio brasileiro, né? Então a gente pode dar um bastante conhecido aí, é o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Ele é um monumento, né? Ele é uma estátua que tem lá no Rio de Janeiro, turística, né? E ele é um patrimônio aí brasileiro. Por que você conhecer e valorizar os saberes e a memória do local onde se vive é importante? Elas são importantes, pessoal, elas são importantes por causa dos aspectos culturais do local, né? É importante a gente saber e valorizar pelo aspecto cultural aí da onde a gente mora, da nossa cidade, da nossa cultura, ok? Aí a professora Nádia explicou aí, pessoal, que no Brasil, o IPAM aí, que é esse Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, eles são o órgão responsável pela conservação dos patrimônios artístico e nacional. Só, pessoal, que eles estão passando por um momento muito difícil, né? Ele está sofrendo, ele vem sofrendo aí com essa falta de dinheiro e de funcionários aí para poder realizar essas tarefas de conservação do patrimônio. Por isso, muitos patrimônios brasileiros estão em riscos, porque se ele não tem dinheiro, se ele é um órgão que ele é destinado para isso, ele não tem dinheiro para poder cuidar desses patrimônios, então os patrimônios eles sofrem um grande risco aí. Aí tem uma perguntinha número 4, que ele fala assim, ó, você conhece algum caso de destruição de patrimônio brasileiro? O próprio Cristo de Redentor, né, vira e mexe, ele tem que passar por limpezas, ele tem que passar por melhorias, porque o pessoal vai lá e picha, né, faz sempre alguma gracinha lá, então ele sempre tem que estar passando por esses processos assim, de cuidados, né, sendo que não precisaria, bastaria a gente respeitar, mas não, sempre tem um pessoal aí que gosta dessa parte de pichar, de destruir assim, nesse sentido, né, ok? As principais culturas do Brasil e seus patrimônios. Então, pessoal, o Brasil, ele é um país pluricultural. O que ele quer dizer pluricultural? Então, se existem várias culturas dentro de um mesmo país, elas coexistem, elas existem juntas, certo? E o convívio dessas culturas faz com que elas se misturem e se influenciem mutuamente. Por exemplo, as populações indígenas brasileiras são formadas por mais de 200 povos diferentes.
que possuem patrimônio artístico, histórico e cultural muito rico, cada uma dessas 200 populações, ok? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você conhece algum elemento do patrimônio indígena? Aí tem vários, né, pessoal? Tem desde aquelas pinturas que eles fazem assim na pele, os rituais deles que eles fazem, tudo entra aí como patrimônio indígena. São elementos aí do patrimônio indígena. Aí o patrimônio, pessoal, imaterial indígena, ele é formado aí, como a Pro já explicou em cima, por seus mitos, conhecimentos de plantas, animais, danças, músicas, a linguagem, né, a língua deles, né? Tudo isso faz parte aí do grande patrimônio. E na sua opinião, as populações indígenas são todas iguais? Não, elas não são todas iguais, mesmo porque cada tribo, ela tem um jeito de falar diferente, ela tem uma cultura diferente, ela tem hábitos diferentes, ok? Mas Marina lembrou-se da enorme contribuição cultural que as populações que vieram lá da África também trouxeram para a cultura brasileira. Foram só os índios que trouxeram essas culturas para o Brasil? Não, os africanos também. Mas por que eles trouxeram? Eles trouxeram através da música, esses patrimônios, nessa cultura, né? Eles trouxeram através da música, instrumentos musicais, danças, festas populares, a capoeira e as religiões afro-brasileiras e também a culinária. Né? Então, nós podemos ver aqui as danças típicas, né? As religiões, né? A capoeira. Tudo isso aí veio da África. Será que só os indígenas, só os africanos trouxeram? Não, pessoal, os europeus também que vieram para cá também deram uma grande contribuição para o nosso patrimônio cultural. Através da língua, nossa língua, né? Portuguesa é uma delas, tradições religiosas, as construções, muitas construções que a gente tem aqui no Brasil foi baseada em construções europeias, né? As artes e a culinária também. Aí tem uma perguntinha. Você se lembra de alguma contribuição culinária dos europeus na nossa cultura? Aí tem um monte, né, pessoal? Nós temos a lasanha da Itália, nós temos lá a bacalhoada de Portugal, ok? Aí, desde o final do século XIX até hoje, outras populações também vieram para cá, contribuindo aí para diversificar ainda mais o patrimônio cultural brasileiro. Ok? Outras populações vieram e agregaram aí para essa cultura aí brasileira, através de hábitos alimentares, de festas, de tradições, de celebrações. E cada vez mais aí a cultura e o patrimônio brasileiro se tornam mais ricos e diversos. Aí tem uma perguntinha aí. Você sabe quais manifestações do patrimônio cultural existem na região ou local onde você mora? Ó, pessoal, uma que a grande maioria aí participa aí, desculpem, é o carnaval. O carnaval existe uma grande aqui em São Paulo, uma grande parte das cidades aí, existem um carnaval. Tem carnaval em clubes, tem carnaval de ruas, tem as marchinhas, tem os blocos. Então, o carnaval, ele é um patrimônio cultural e em várias cidades aí ele é comemorado, ok? Discutindo o presente. A preservação dos patrimônios naturais brasileiros. Ita ficou interessado em conhecer os patrimônios naturais, aqui nós já vamos para os naturais, ok? Do Brasil, como o Pantanal, a Amazônia Natural, já está falando aí de natureza, né? O Pantanal, a Amazônia e as reservas da Mata Atlântica. O assunto que mais apareceu aí nas pesquisas foi a destruição ambiental que está sendo praticada nessas regiões. O Caraipapa, que é o pai do Ita, ele é um ambientalista e é muito preocupado em evitar a destruição do patrimônio natural do Brasil. Aí ele faz algumas perguntinhas aí. Vamos ver? Quais locais de patrimônio natural são citados acima? Então, logo aí no começo, nós vemos que ele cita aí o Pantanal, a Amazônia e a Mata Atlântica. Ok? Você conhece algum outro local que faz parte do patrimônio natural brasileiro? Aí nós temos também as cataratas aí do Iguaçu, né? Temos Fernando de Noronha, entre tantos outros aí. Ok? Quais acontecimentos têm preocupado Ita e seus familiares? É a destruição ambiental, é a devastação ambiental aí que o Brasil vem sofrendo, infelizmente. Né? E por último, aí a perguntinha número 4, ele fala assim, ó. Como você, seus familiares e seus colegas podem colaborar para a preservação do patrimônio natural brasileiro? Eu posso colaborar, em primeiro lugar, pessoal, com contribuição financeira. Lembra que eu falei que aquele instituto lá, ele estava sofrendo por causa que ele não tinha dinheiro? Ele não tinha quem investisse neles?
quem patrocinasse para eles poderem cuidar desses patrimônios. Então, a contribuição financeira, ela é uma das primeiras aí de colaboração que a gente podia fazer para a preservação desse patrimônio. Né? Nós, grandes empresas, então, é melhor ainda que eles têm como compartilhar com mais que a gente, né? A conscientização das pessoas nessa parte ambiental, né? Sempre com muita conscientização dessas pessoas com relação à natureza, aos animais, é muito importante. E exercer a cidadania, ok? Eu exerço minha cidadania, eu tenho o direito de tê-los lá e tenho, né, eu tenho o dever de tê-los lá e o direito meu é de respeitá-los, né? Eu exercendo aí a minha cidadania. Para quê? Para que as gerações futuras, os meus filhos, os nossos netos aí, possam desfrutar do mesmo jeito que eu. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Um super beijo a todos e tchau, tchau.